Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos com o Argo Trekking automático, o modelo aí que também passou pelo programa do Carro Popular e tem um belo desconto que agora custa R$ 86 mil, enquanto está valendo aí o desconto do Carro Popular. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo e confira aí se vale a pena você comprar um Fiat Argo Trekking ou, no caso, aí você investiria em um Fiat Pulse 1.3 Drive CVT. Vamos lá, pessoal, vamos contar o que vem nesta versão aqui do carro, que eu acho que vale a pena. Gosto muito do Argo, é um bom custo-benefício aí entre carros automáticos, por sinal também, um conjunto extremamente econômico e um carro aí com motor em relação ao solo muito legal também. Então vamos lá, essa daqui é um facelift da versão do Trekking, então você tem esse novo para-choque, que na minha opinião é um pouco mais simples comparado ao que era a versão passada, mesmo assim conta com os faróis de neblina. Farol duplo na parte superior, então você tem aquela luz de lanterna em LED, mas não é um DRL, é só uma luz de posição. Sempre gosto de deixar claro isso para vocês. E a grade no estilo colmeia foi relativamente remodelada. Então você tem um design um pouquinho mais diferente, com o símbolo da Fiat ali, e aqui nós temos o brasão da marca mais cinza por conta da versão Trekking, assim como esse capô recebe esse adesivo na parte superior com esses triângulos, fazendo uma espécie de T aqui, justamente aí para simbolizar o nome Trekking no caso também do carro. Então, ó, bem diferente com o modelo, vocês conseguem notar como que é o Fiat Argo Trekking nessa linha aqui 2023-24. Então os faróis de neblina, vou acender o conjunto óptico mais uma vez, só a luz de posição é em LED, todo o restante é luz halógena, tá pessoal? Um carro que tem um custo-benefício legal, um ângulo de entrada ali, justamente porque é um carro muito bem indicado para quem percorre estradas de cascalho, chão batido, então você já tem esse pneu mais misto, você tem uma altura do solo um pouco mais elevada, com ângulo de ataque ali na frente, então remete bem a quem precisa, a quem necessita de veículos com esse estilo de carroceria. Nós temos ali o pneus 205 de perfil 60 e aro 15, uma roda relativamente pequena, mas um perfil alto dos pneus que ajuda bastante aí no dia a dia na buraqueira, por exemplo. Então um carro para uso urbano, assim, com bastante buraco também é bem indicado. A roda aí tem esse detalhe cinza com um diamantado fosco também, bastante interessante. Detalhes nas caixas de roda que passa por toda a parte inferior do carro, isso evita pedriscos, né? Você amassar a lataria, uma série de coisas, preserva bastante a pintura assim. E o adesivo Trekking foi atualizado. Então agora você tem um adesivo um pouquinho diferente, ó, tá vendo? Um adesivo um pouquinho diferente aí na nomenclatura Trekking, com retrovisor e o teto pintado em preto, com repetidor de seta aqui, o teto com esse requezinho e também esse detalhezinho do triângulo, e notem mais uma vez a anteninha ali posicionada. É um carro muito completo, na minha opinião, até requintado aí, se a gente se tratar de um carro relativamente de entrada, um Argo, ele tem sistema keyless. Então colocando a mão aqui, ó, a gente tem o destrancamento, e colocando a mão aqui a gente tranca a chave do carro, com o símbolo da Fiat aí. Vou dar uma distanciada para vocês notarem as medidas deste hatch compacto, que eu acho muito interessante. Então tá aí para vocês as medidas do Fiat Argo Trekking nessa linha 2024 do carro. Notem todos os detalhes, lembrando que ele só tem freio a disco na parte dianteira, não tem freio a disco nas quatro rodas, mas um conjunto de suspensão muito gostoso para o nosso mercado. É um carro que realmente vai muito bem no nosso dia a dia aqui, um carro bem confortável, bastante seguro, com uma suspensão muito bem ajustada para o nosso mercado também, então gosto bastante do Fiat Argo Trekking nesses detalhes que são pontos bem positivos desse carro. Aqui na parte traseira nós temos a assinatura das lanternas dessa forma, que não é em LED, parece muito bem, mas não é assinatura em LED. Ponteira de escape aparente ali, com sensor de estacionamento e a câmera de ré que fica posicionada ali. O nome Trekking antigamente ficava posicionado exatamente nessa região, agora virou um adesivo mais centralizado, com a nomenclatura AT, que fica posicionada exatamente ali agora. Então os detalhes para vocês, mais uma vez, o pneu misto eu acho que é um ponto muito forte desse carro, para quem gosta aí de pegar bastante estrada de terra e coisas do gênero, eu acho que vale muito a pena aí você ter esses pneus mistos. Lógico que, pessoal, isso daqui prejudica um pouco no consumo, então ele não é dos mais econômicos, comparado a uma versão Drive, por exemplo, que tem aí um pneu mais de uso urbano. Aqui com esse pneu mais misto você tem um consumo um pouquinho pior. Então os detalhes da iluminação aqui, ó, amarelinha, todos os pontos aqui também com relação ao porta-malas de 300 litros, porta-sacolas, uma boa forração, isso aqui eu achei um ponto muito legal, forração é muito boa e importante, justamente para você poder colocar coisas aqui e não fazer barulho de lataria, mas o banco é inteiriço, não é bipartido, então aí um ponto curioso para vocês. Puxando aqui, a gente fecha o porta-malas com as grafias todas cinzas, tá?
justamente aí por conta da versão mais aventureira do carro. O aerofólio aqui é padrão, faz um visual bastante bonito e ele é preto, não é da cor do carro, então faz um contraste com o teto muito legal. Gosto bastante disso. Chegando aqui no interior do carro, nós temos acabamento todo em plástico, tá? Nada de acabamento em material macio na porta traseira aqui do carro. Tudo, né? Vidro elétrico automático nas 4 portas, aqui a maçaneta escurecida, plástico preto normal, aqui nenhum acabamento em couro macio, nem nada. Porém, os bancos aqui com esses opcionais estão revestidos aí em couro. Com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além desse detalhezinho aqui lateral, que faz um visual aí bastante bonito para o carro também. Sentando aqui, pessoal, esse banco está ajustado para a minha altura, que é um ponto muito importante. Eu tenho 1,75 m, olha o espaço que fica aqui, bem considerável de joelhos. Então, para 5 ocupantes aqui atrás, eu acho que vai muito bem, sabe? O carro é bem espaçoso, bem confortável, eu gosto bastante aqui do Argo nesse sentido. Ele tem o teto revestido com um tecido mais escurecido, por conta dessa versão mais aventureira, barra esportiva aí. E uma rápida passagem pelo console. O brasãozinho da Fiat fica posicionado aqui, detalhe da costura, então ponto muito legal. O carro tem bons pontos positivos, alguns negativos, isso acaba acontecendo mesmo, justamente porque é um carro mais simples, então algumas coisas não são de agrado de todos, mas no geral eu acho que para um carro compacto, um carro mais popular, vale muito a pena vocês conhecerem o Argo. Ó, o acabamento aqui é mais pretinho, aqui sim, ó, material macio nessa região. Aqui sim, né, essa região e essa aqui em couro. Vidro elétrico automático em todas as portas. Nós temos aqui o ajuste elétrico do retrovisor, mas não tem rebatimento automático, tá? E aqui nós temos o detalhe da maçaneta. O banco possui ajuste de altura, fica posicionado do outro lado, com o bordado escrito Trekking. Um banco é bem bonito, por sinal. Tanto o banco de tecido quanto esse banco de couro é bem bonito. A vantagem do banco de couro é que você consegue limpar ele com mais facilidade. Isso é um ponto muito positivo do carro também. Então aí os detalhes para vocês, alguns detalhes aqui também de porta-objetos, saída de ar com detalhe cromado aqui. E o legal que eu gosto do Argo são essas texturas, né? Você tem muita textura no carro. Então aqui você tem uma textura mais legal, aqui você tem outra textura, aqui você tem outra textura, diferente do Onix, diferente do Polo, por exemplo, que você tem aqui um acabamento mais lisão, aqui você brinca com mais texturas, né? Então eu acho que é um negócio muito legal. A Fiat vem trabalhando mais, né, com seus modelos para atrair mais mercado, é um fato. Mas ainda você não tem o handling aqui, por exemplo, de um Polo, um carro com uma dinâmica muito melhor do que esse carro. Você não tem um motor mais espertinho, como acontece no Onix, por exemplo, nessa faixa de preço aqui, mais turbo. O Argo ele segue exatamente com um motor mais seguro, vamos dizer assim. É um carro 1.3 aspirado, é um carro com uma manutenção bem mais baixa, um carro muito barato de manter, mas você não tem essas coisas. Quem busca handling, direção, essas coisas, você vai ter que partir para o Polo ou para o Onix, na minha opinião, que acaba sendo melhor do que o Argo nesse sentido. Bom, então vamos lá. Vamos mostrar o que vem na parte interna deste Argo Trek. Então aqui a chave do modelo, mais uma vez. Vamos dar a partida por botão. Então temos algumas apresentações aí posicionadas. Deixa eu só baixar o rádio aqui. O volante revestido em couro com este detalhezinho prateado aqui na parte lateral, função Sport do câmbio. E aqui você tem piloto automático, não tem limitador de velocidade mais. Aqui comandos do painel de instrumentos, atendimento de chamadas, e aqui atrás, como os modelos da Stellantis, você tem aqui detalhes de troca de mídia, volume, ficam todos posicionados aqui, tanto desse lado quanto do outro. Por aqui a gente manuseia o painel de instrumentos, já vou chegar lá, então ponteiros aí normais, você não tem uma tela TFT como acontece em alguns outros modelos, como o Polo, por exemplo, né? O Volkswagen Polo oferece né, uma tela TFT, então você tem os ponteiros normais, só com esse detalhezinho aí de LCD monocromático. A central multimídia também não é das maiores comparada aos concorrentes do mercado, como o próprio Polo, HB20 e também com o Onix. Então você tem uma tela menor aqui, mas competente. Não tem GPS nativo, mas você tem Apple CarPlay, Android Auto, ainda com fio. Não é espelhamento sem fio ainda. Saídas de ar cromada, todo mundo comentava que isso daqui lembrava os Mercedes-Benz. Alguns comandos aqui, tipo teclas de piano, com trancamento, controle de tração e estabilidade, luz de neblina. E aqui o ar-condicionado digital, que passou a ser oferecido também na versão Trekking. Então você tem aqui o ar-condicionado digital, então aí de uma zona apenas. Um porta-copos aqui que tem uma iluminação, sai uma luzinha aqui, então um ponto de iluminação ambiente. Tomada USB normal, ainda não é tipo C, com entrada auxiliar também. Aqui atrás nós temos mais uma tomada USB, freio de mão normal e um porta-objetos. Notem que no fim das contas o Argo com o câmbio automático e tudo mais não oferece muito
porta-treco, porta-objetos. Você tem o telefone aqui, fica pegando no câmbio, aqui fica muito baixo, sabe? Nessa região aqui. Então, assim, no geral, o carro não é muito bom nesse quesito de porta-objetos, sabe? Ali também não cabe nada direito. Então a Fiat precisava mexer muito em porta-objetos aqui no Argo para melhorar isso. Retrovisor é simples, não é fotocrômico, a iluminação é amarela, não é em LED. Então aí os pontos que eu acho negativo do carro é o fato da tela ser menor, o fato de não ter muito porta-treco, sabe? Algumas coisas aí poderiam dar uma melhorada no carro. Então aqui porta-luvas, estão aí mostrando para vocês direitinho o porta-luvas do carro. E a central multimídia, como eu falei, não tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio, é só com fio. E eu gosto muito da qualidade de áudio desse carro. É um som original Fiat, com 6 alto-falantes, 2 tweeters e 4 médios, e é muito bom. A qualidade desse carro, a qualidade de áudio impressiona mesmo. Gosto bastante. Então aí os comandos aqui, ó, que para mim tem que ter botão de volume e botão de ar-condicionado físico. Nada de tela, touch. Acho horrível isso. Isso aqui é muito mais prático, é muito mais fácil de você estar dirigindo e você rapidamente vir aqui embaixo, sabe? Sem precisar olhar para onde você vai tocar. Eu acho que comandos físicos de volume e de ar-condicionado tem que ser padrão na indústria, sabe? Eu acho que tem que ser. Não tem sensor de chuva, não tem acendimento automático dos faróis, então já mostrando isso. E aqui o painel de instrumentos, você tem os detalhezinhos, né, do carro. Então você tem ali o consumo médio de 9 km por litro com etanol. Então aí um ponto que eu gosto muito, é um carro extremamente econômico, mas não é dos mais rápidos, tá? Ainda mais com câmbio CVT, é um carro que demora um pouquinho em resposta, poderia ser melhor, sabe? E uma série de coisas. E aqui, ó, você consegue configurar, ó. Você pode trocar as informações, tá vendo? Eu particularmente gosto de deixar autonomia e consumo, já que na própria central multimídia você tem aqui o horário e a temperatura externa, sabe? Então eu gosto de deixar assim, porque fica bastante completo todas as informações. O velocímetro grande, o consumo ali em cima, fica informação de áudio aqui também, tá vendo? Ó? Então eu acho muito legal, fica bem completo. E o volante só tem ajuste de altura, não tem de profundidade. Isso daqui é um dos pontos também que a Fiat é difícil atualizar, não colocar ajuste de profundidade do volante, então pessoas aí um pouco mais altas vai sofrer um pouco, porque a caixa de roda aqui é mais recuada, né? E isso faz com que você fique mais apertado dentro do carro. Vou deixar o conjunto óptico aceso para vocês já notarem toda a iluminação e mostrar a motorização. Não é uma motorização potente, né, assim, rápida, esperta, mas é eficiente sobretudo, é econômica e tem uma manutenção muito barata. A gente está falando do 1.3 Firefly Flex com até 107 cavalos de potência, com a atualização do Procon, ele perdeu aí 2 cavalinhos, quase 14 kg de torque máximo, também não é dos mais torcudos como um carro 1.0 turbo, isso é um fato. Transmissão automática do tipo CVT, com 0 a 100 beirando os 12 segundos. Se a gente parar para pensar, é quase 0 a 100 de um carro 1.0 aspirado hoje em dia, né? Então ele não é dos mais potentes, mas cumpre bem aí o seu serviço. Lembrando que ele não é 16 válvulas, a gente está falando de um motor 8 válvulas, o que ajuda bastante. E você tem um torque em baixa mais interessante para trabalhar no dia a dia. Na estrada deve um pouco, a rotação fica bem elevada por causa disso. Mas você tem aí uma manutenção extremamente barata com esse carro, que é um dos pontos que aí a Fiat sempre preservou bem, é você ter um custo de manutenção muito baixo com o carro. Então aqui você tem aí o conjunto óptico com iluminação toda halógena, farol baixo e alto, além dos neblinas, todos halógenos, sem nenhuma iluminação em LED, isso fica por conta do Fiat Pulse. E aqui nós temos a luz de LED, como eu falei para vocês, como luz de lanterna, não é luz de DRL. Então aí o conjunto óptico, mais uma vez aí mostrando para vocês todo o visual deste hatchzinho compacto, que como eu falei para vocês, que com a regra do carro popular, ele baixou de 96 mil para 86 mil reais, e estou deixando agora o preço completo com relação aos opcionais disponíveis para este modelo, certo? Então tá tudo aí para vocês, quero saber de vocês. Comprariam um Fiat Argo por 86 mil reais, 1.3 automático com esse kit aí aventureiro? Ou vocês investiriam em outro carro dessa categoria? Quero saber, deixem aí nos comentários. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.